Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio de Astrologia Védica. Esse é o canal de Astrologia Védica, o seu videocast de Astrologia Védica no Brasil, que é a Astrologia Védica do Brasil. Então, mais uma vez, é muito bom falar com vocês nesse videocast. E eu trouxe um tema bem interessante. A gente vai falar um pouco hoje sobre astrologia médica. A astrologia médica é uma astrologia que nos permite dar uma olhada no mapa quando que determinadas doenças podem se manifestar. Isso é extremamente importante, porque você pode prevenir doenças. E isso não depende só do que está no seu mapa natal, isso depende do trânsito do seu mapa. Então a gente vai dar uma olhada e tentar entender um pouquinho o conceito da astrologia médica. Mas antes, eu vou pedir para você, deixa o seu like, é importante pra gente, deixa aí o seu like, faz o teu comentário, compartilha esse videocast para que outras pessoas tenham acesso e para que a gente cresça também, para que o nosso canal cresça, tá bom? Conto com você. Então, entendendo um pouco, né, a astrologia médica. A astrologia médica, ela nos ajuda muito a prever algumas situações de saúde que vão se apresentar durante determinados períodos. Aqueles que já estudam astrologia védica sabem que existem grandes períodos e subperíodos que são regidos por determinados planetas. Isso nós chamamos de Mahadasha para grandes períodos e Antardasha ou Antaradasha para subperíodos. O que acontece? Por que isso é importante? Porque durante o período de Saturno, de Ketu, de qualquer planeta, durante o período desse planeta no seu mapa, se aquele planeta estiver aflito, que vocês já vão entender melhor o que significa estar aflito, durante esse período ou subperíodo desse planeta, as doenças relacionadas à casa, ao planeta, ao signo, vão se manifestar. Então, se você tiver, por exemplo, num Dasha de Saturno e no Antardasha de Ketu, se um desses dois planetas estiver aflito no seu mapa, as doenças relacionadas à casa onde ele estiver vão se manifestar na tua vida. Essa é uma forma de você prever também, né? Então, o que é aflito, né? Quando determinado planeta, ele está sob a influência de planetas, de grahas, ou dos nodos lunares, como Rahu, Ketu e Saturno. E em Escorpião também. Escorpião vai causar uma certa aflição àquele planeta, ou quando ele está na casa 8. Agora, se ele estiver combinado com tudo isso, se ele estiver combinado aquele planeta com Rahu, com Saturno, em Escorpião, na casa 8, ele está muito aflito. E certamente, se você tiver um Júpiter com um Ketu, por exemplo, no Dasha de Júpiter, no período de Júpiter, que é um período de 16 anos, e no Antardasha de Ketu, no Antaradasha, no subperíodo de Ketu, que é de aproximadamente 1 ano, aquela doença relacionada àqueles planetas pode se manifestar. E é isso que a gente vai tentar ver aqui nesse videocast. O que é, qual a relação das doenças com cada planeta, com cada casa, né? Deixa eu ver aqui o que eu separei para falar para vocês. Kala ou Kal significa tempo. Purusha significa o ser supremo. Kal Purusha significa o tempo do ser supremo. Vamos imaginar que esse ser supremo, ele está manifesto e todas as casas de um mapa correspondem às partes do corpo desse ser supremo. Conforme o tempo passa, conforme Kal rege aquele mapa, dependendo do que Kal está regendo, do que Kala está regendo, determinadas doenças vão se manifestar nas partes relacionadas do corpo de Purusha. É mais ou menos essa a ideia introdutória. Então, você tem num gráfico de astrologia védica, vamos pegar, por exemplo, o norte da Índia. Existem 2 modelos de gráficos, né?
Existem outros ainda, mas os mais usados são o sul da Índia e o norte da Índia. O norte da Índia, que é o que eu uso, ele forma então 12 casas que vão andar no sentido anti-horário. Então 12 casas, é isso que você tem que prestar atenção. A primeira casa que é a cabeça, a segunda casa é o rosto, a terceira casa é o pescoço, a quarta casa é o tórax, é o peito, é o coração, a quinta casa é o estômago, é o fígado, a sexta casa é o aparelho digestivo, a sétima casa são os ovários, as partes genitais, né? A oitava casa são os órgãos sexuais, ali vai, é a genitália, exatamente, tá? Vai dar o colo do útero, os testículos, isso tudo é a casa 8. Casa 9 são as coxas, a casa 10 são os joelhos, a casa 11 é o tornozelo e a panturrilha, e a casa 12 são os pés. Tem mais órgãos ainda que são relacionados a cada uma das casas. Quais são, por exemplo, a casa 7 também, né, o útero, o sistema renal, então tem muito mais coisas. Eu tô tentando ser didática aqui. A casa 3, por exemplo, também representa mãos, tal, né? Vamos falar dos planetas. Os planetas, eles regem, deixa eu ver o que eu separei aqui. Analisando o Sol, por exemplo, sob o ponto de vista da astrologia médica, o Sol é fonte de luz e ele é fonte de iluminação. O Sol representa vitalidade, prana, energia vital. É isso que ele representa na astrologia médica. Se o Sol de uma pessoa estiver forte no mapa, essa pessoa é cheia de vitalidade, de prana, ela tem uma tendência a desenvolver menos problemas de saúde do que outras pessoas. Se esse Sol estiver aflito, essa pessoa vai ter muitos problemas de saúde, já começa por aqui. Se esse Sol estiver com Rahu, se estiver com Ketu, se estiver na casa 8, se ele estiver em Escorpião, tudo isso dá uma ideia da aflição do Sol. Essa pessoa ela tem menos prana, menos energia vital, ela tem uma longevidade menor do que das outras pessoas. O Sol também representa os ossos, representa o aparelho digestivo. Esse Sol aflito, ele pode representar problemas no aparelho digestivo, problemas nos ossos. Muitas vezes acontece desse Sol, por exemplo, estar com Ketu ou estar com Rahu na casa 6, as chances dessa pessoa desenvolver problemas nos ossos, problemas no aparelho digestivo durante o período do Sol, ou o período de Ketu, ou no subperíodo de um desses dois planetas é muito grande, né? Vamos assumir que o Sol esteja na casa 5 de uma pessoa, que é a própria casa dele, e se ele estiver, por exemplo, com Rahu ou com Shani, que é Saturno, sendo a casa 5 o estômago, significa que essa pessoa vai desenvolver problemas no aparelho digestivo durante o dasha de um desses planetas. Ela provavelmente vai desenvolver problemas dessa área, né? Isso porque o Sol representa o aparelho digestivo. Uma outra coisa, o Sol ocupando a casa 12 ou a casa 2 e estando aflito, o Sol também representa o olho esquerdo. Significa que a pessoa pode desenvolver problemas, o olho direito, eu falei olho esquerdo, tá errado, é o olho direito. A casa 2 representa o olho direito, tá? E a casa 12 representa o olho esquerdo. Mas o Sol representa o olho direito. Portanto, um Sol na casa 2 aflito, ou na casa 12 aflito, por um desses planetas que eu falei, Rahu, Ketu ou Saturno, essa pessoa pode desenvolver problemas nos olhos. O Sol representa de novo o olho direito. Ou problemas no coração também. O Sol também é o karka do coração, é ele quem rege esse órgão, tá? A Lua, o que a Lua representa? A Lua representa a mente, representa emoções e representa o olho esquerdo. Digamos que esteja na casa 6 em conjunção com o inimigo, com o Senhor.
Digamos que ela esteja na casa 6 com um inimigo. A Lua, ela não tem inimigos, né? Ela é neutra, mas outros planetas são inimigos da Lua. Faz sentido? Um dia eu aprofundo nisso um pouco mais. Se ela estiver na casa 6 com um planeta que é inimigo dela, esse planeta é inimigo dela, não ela, a Lua é neutra, né? Outros planetas é que não gostam dela, mas ela é neutra no relacionamento com os outros planetas. Se ela estiver aflita ali na casa 6, a pessoa pode sofrer com retenção de líquido, ela pode sofrer com problemas no olho esquerdo. Eu atendi uma pessoa uma vez que tinha um tumorzinho na parte de dentro do olho esquerdo e ela dizia que, me parece que algum astrólogo falou que era um problema com Marte na casa 2 dela. Não era, aquele era um problema da Lua. Tanto é que aquilo se manifestou na maternidade dessa pessoa. Quando ela engravidou do primeiro filho, começou a desenvolver esse tumor. Porque tem uma relação forte com a Lua. A Lua é o Karka, é o regente do olho esquerdo. E essa Lua estava aflita durante o Antaradasha do planeta que estava afligindo essa Lua. Então, essa pessoa desenvolveu esse tumor no olho esquerdo. A casa 12 representa perdas, né? Se o Sol e a Lua estiverem conjuntos, que isso acontece muito na casa 12, o que acontece? Se eles estiverem aflitos por Saturno, Rahu ou Ketu, a pessoa pode ter nascido cega. Olha que forte isso. Ou a pessoa pode desenvolver um problema sério nos olhos durante o Dasha ou o Antaradasha de um desses planetas, durante o período ou subperíodo de um desses planetas. Qualquer aflição da Lua significamente, qualquer aflição da Lua pode causar distúrbio mental, problemas mentais. Isso é ponto pacífico. Pode causar problemas como epilepsia. A Lua, ela rege a água, né? Então, toda essa parte de água do nosso organismo é a Lua quem rege. Ela aflita, a pessoa pode desenvolver problemas de retenção de líquido, ela pode sofrer de epilepsia, ela pode sofrer de tuberculose, de pneumonia. E uma Lua na casa 8 aflita, uma Lua na casa 8 com Ketu, por exemplo, essa pessoa vai ter medo de água, justamente porque a Lua rege a água. Tá fazendo sentido até aqui? Vou continuar com mais uns planetinhas ainda. A casa 8 significa morte, né? Portanto, uma Lua na casa 8 pode significar morte por doenças mentais. Uma Lua aflita na casa 8 pode significar que aquele nativo vai ter uma morte por consequência de doenças mentais ou até por afogamento. A possibilidade de morte, nesse caso de uma Lua aflita na casa 8, vai ser à noite. É possível que a pessoa morra à noite. E eu sei que esse é um tema delicado, quando a gente fala de morte, principalmente no Ocidente, né? Existe uma rejeição desse tema. A gente tem a mente muito apegada à vida, né? Mas o fato é que isso pode acontecer. Eu não quero deixar ninguém assustado, mas essa é uma indicação da astrologia médica, que é o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar de Marte agora, né? Marte, ele pode trazer muitos problemas sanguíneos como câncer. Marte, ele representa cirurgia, coisas afiadas, fluxo sanguíneo, acidentes. Um Marte na casa 8, ele dá chances dessa pessoa desencarnar por acidente. Um Marte aflito, por exemplo, na casa 5, ele pode indicar que essa pessoa, durante o Dasha ou o Antaradasha, tanto de Marte como do planeta que está afligindo Marte, essa pessoa pode desenvolver um câncer no estômago, porque a casa 5 representa estômago. Bastante coisa, né? Saturno e Marte, se estiverem, por exemplo, na casa 5, também pode resultar num câncer de estômago durante o período de regência ou período de atuação de um desses planetas no mapa de uma pessoa. Quem que é Júpiter, gente? Júpiter, ele é o mais benéfico de todos os planetas. Mesmo assim, quando ele está muito aflito, ele vai indicar doenças durante aquele período. Júpiter representa o fígado,
Júpiter representa gordura no fígado, ele representa tumores, ele representa obesidade. Ele, se estiver muito aflito, na casa 5 de novo, vamos usar a casa 5, por exemplo. Se essa casa 5 tiver Júpiter e esse Júpiter estiver influenciado ou em conjunção com Saturno, por exemplo, essa pessoa pode desenvolver um problema sério no fígado. Inclusive, ela pode ficar obesa durante o Dasha ou o período regido por Saturno, que é o período de 20 anos. De 19 anos mais precisamente. Muitas vezes, como Júpiter ele representa, ele rege a cor amarela, muitas vezes a pessoa com a cor amarelada nos olhos é o resultado de um Júpiter aflito, né? Ainda, esse Júpiter, muitas vezes, aflito vai dar indicação, como eu disse para vocês, durante os períodos de trombose, diabetes, obesidade, gordura no fígado, tumores e uma série de outras coisas. Vênus, né? A gente vai até aqui. Vênus, para o vídeo não ficar muito longo. Vênus é associada à luxúria, Vênus é associada a relacionamentos. Uma Vênus aflita pode causar, como a gente sabe, uma vida conjugal muito infeliz. E também pode causar, como ela rege essa parte de luxúria, ele rege, né? Porque Vênus, a gente sempre tem uma referência feminina, mas não é, né? É um guru, né? Não é uma guru. Então, Vênus, ela pode significar uma Vênus aflita por um desses planetas, Rahu, Ketu e até Saturno. Eles são amigos, mas até Saturno, ou em Escorpião, ou na casa 8. Isso vai depender do olhar do astrólogo. Isso vai depender de outras análises que o astrólogo ele vai fazer. Por isso que é muito importante, se você é um curioso sobre astrologia védica, a minha ideia aqui é te dizer que a astrologia védica ela é precisa. Ela vai te dar data, inclusive, de quando isso vai acontecer. E você já começa os seus procedimentos, já começa o seu check-up, você se antecipa. Se você tem o crédito, o sukriti, o crédito espiritual de conhecer aquilo que poderia te causar sofrimento com antecedência, você também tem o sukriti, o crédito espiritual, o mérito para resolver se antecipar, fazer o teu check-up, já cuidar e já amenizar qualquer efeito negativo. Se você é um estudante de astrologia védica, você precisa de uma mentoria, porque não basta só ser curioso ou achar que entende, só de assistir vídeos, porque, obviamente, esse conhecimento é um conhecimento que está no Parampará. Parampará significa sucessão discipular. Então, é um conhecimento que precisa ser passado de mestre para discípulo, né? Se não banaliza muito também. De qualquer forma, se você é um estudante ou é um profissional de astrologia védica e precisa de uma mentoria, precisa se especializar em Tadik, precisa se especializar em astrologia médica, precisa se especializar em alguma outra ramificação da astrologia védica, você pode entrar em contato comigo. Para fazer o seu mapa astral e a gente olhar todos esses detalhes, um mapa astral profissional, não amador, não curioso, um profissional que vai te orientar os períodos que determinados eventos podem acontecer. E a gente já entrar com remédio védico para resolver a situação, você pode acessar a minha agenda virtual, www.minhaagendavirtual.com.br/astrologia védica. Se você é um profissional de astrologia védica e precisa de uma mentoria, uma especialização em determinada área, seja ela astrologia médica, vasto, tadik, você também pode entrar em contato comigo pelo meu direct. E ali a gente combina direitinho o que você precisa e adequa para que você se torne um astrólogo melhor e para que você se torne uma pessoa melhor. A Vênus, portanto, ela como rege essa parte da sexualidade, ela pode dar problemas de doenças venéreas, uma Vênus aflita. E até problemas nos rins, né? Infecções urinárias. Ela é o carca, Vênus ele é o carca da felicidade conjugal e aflito vai causar
problemas nas partes genitais. Pode, como eu disse para vocês, causar problema de impotência sexual, Vênus aflita, tá? E tem uma série de outras coisas, gente. Tem Mercúrio, tem Saturno, o que ele causa. É uma série de outras coisas que a gente precisa estar atento, a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer aquilo que for possível para ter uma vida melhor, uma vida mais dármica também, né? Uma vida mais alinhada com o teu propósito de vida, com aquilo que você veio fazer e não ficar só apagando incêndio, né? É macro negócio. O atendimento com a astrologia védica do Brasil é macro. Você tem que estar alinhado com o teu propósito de vida, com a tua felicidade, com a tua realização e principalmente com a tua espiritualidade. É para isso que existe a astrologia védica, para alinhar todos os aspectos da vida de uma pessoa, para que ela tenha uma vida melhor, uma vida mais realizada, uma vida mais dármica também. Esse é o principal ponto. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de comentar. E se vocês quiserem que eu traga de outros planetas, de Mercúrio, de Saturno, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e vou gravar um vídeo especial para você. Gente, um beijo. A gente vai se falando, tá bom? Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.